Pedi as agulhas de tricô da minha avó falecida para minha prima, o que me levou a descobrir uma verdade sombria sobre a família. Minha avó ensinou a mim e aos meus primos a tricotar quando éramos pequenos, assim que tínhamos idade suficiente para seguir instruções, geralmente por volta dos 8 ou 9 anos. De mais de 20 netos, eu fui a única que continuou tricotando. Quando minha avó faleceu, todos os netos tiveram a oportunidade de pedir itens de suas posses. Eu pedi apenas o kit de agulhas de tricô dela. Meus outros primos pediram várias coisas, joias, frascos vintage de perfume, pentes de prata, etc. Minha prima mais nova, que não tricota, não apenas pediu alguns desses itens, mas também o kit de agulhas de tricô. Após algum debate, minha mãe e minha tia discutiram sobre quem merecia as agulhas. Minha mãe cedeu porque não queria brigar em um momento tão difícil. Minha prima acabou ficando com as agulhas de tricô. Eu recebi um perfume que minha avó adorava usar. Minha tia jurava que eram os frascos de vidro originais que minha avó insistia em manter e recarregar. Eu sabia que não eram, porque as tampas eram de plástico, não os belos vidros foscos que eu lembrava da minha infância. De qualquer forma, fiquei chateada, mas deixei pra lá. Também recebi uma pequena herança, pela qual fiquei grata. Usei parte dela para comprar um conjunto de tricô e lã. Avançando para o dia de ação de graças, minha prima menciona que estava limpando o sótão e que encontrou algumas coisas da nossa avó, incluindo as agulhas de tricô. Esses itens sentimentais estavam no sótão dela. Mais tarde, enquanto a ajudava a limpar, percebo que ela está usando o anel de casamento da nossa avó. Pergunto se foi outro item que ela pediu. Ela explica tudo o que acabou recebendo, incluindo uma herança muito maior, $10.000, e muitos itens de valor, inclusive os frascos de perfume que supostamente eram meus. Pergunto se ela está usando as agulhas de tricô. Ela diz que não. Então, pergunto se ela consideraria me dar as agulhas para que eu pudesse usá-las. Ela diz que vai pensar a respeito, e a noite continua normalmente. Em algum momento minha prima deve ter conversado com minha tia. Esta do nada, me aborda no corredor e diz como foi horrível da minha parte pedir para minha prima mais nova, que tem apenas 4 anos a menos que eu e está na casa dos 30, abrir mão de um item sentimental como aquele. Eu estava sóbria, já que era a motorista da vez. Fiquei chocada. Expliquei que apenas perguntei e que minha prima disse que pensaria no assunto. Minha tia começa a levantar a voz comigo, a ponto de meu tio aparecer e perguntar o que estava acontecendo. Ele imediatamente tomou o lado da minha tia, mas tentou ao máximo acalmar a situação. Na volta para casa, enquanto dirigia meus pais, perguntei à minha mãe o que realmente aconteceu quando estavam dividindo as coisas da herança da minha avó. Ela disse que não queria falar sobre isso e que eu estava sendo estranha por insistir no assunto. Acrescentou como era embaraçoso eu sequer pensar em pedir as agulhas de tricô e que não era da minha conta o que minha prima tinha recebido. Apesar de minha prima ter contado alegremente todos os detalhes. Sou a errada? Atualização 1, 15 de dezembro de 2024, mesmo dia, 7 horas depois. Conversei com minha prima. Conversei com minha mãe. Aqui estão os fatos que consegui juntar. Minha tia guarda ressentimento contra minha mãe por causa do relacionamento próximo que minha mãe tinha com meu avô. Eles eram como almas gêmeas intelectuais e faziam tudo juntos até a morte dele. Minha tia nunca teve isso e ainda carrega esse rancor. Minha mãe se arrepende de não ter lutado mais pelas agulhas de tricô. Ela disse que não insistiu por uma divisão igualitária do dinheiro porque minha tia afirmou que meus primos precisavam do dinheiro para quitar dívidas. Ela sabia que eu não me importava com o dinheiro e presumiu que isso estava bem. Ela estava certa. Estou investigando mais sobre isso com minha mãe. Aparentemente há alguma questão sobre como uma herança sem testamento foi distribuída e a história que me contaram. Aparentemente, houve um acordo mútuo entre minha mãe e todos os irmãos dela para distribuir uma maior parte da herança em dinheiro aos filhos da minha tia devido a problemas financeiros. Isso foi registrado adequadamente. Minha mãe também pediu desculpas por ter pegado no meu pé no carro. Ela disse que não tinha percebido o quanto as agulhas de tricô significavam para mim e presumiu que eu tinha perguntado do nada. Mas não foi do nada. Eu dei mais contexto para ela, e ela se desculpou por não ter perguntado antes. Minha prima acredita que minha tia tem um transtorno de personalidade. Ela e meus outros primos apenas a toleram. O dia de ação de graças foi na casa da minha prima porque quando é na casa dos pais dela, minha tia usa isso como uma forma de exercer controle sobre ela. Minha prima não fazia ideia de que tinha recebido uma parte maior da herança. Ela se desculpou por ter sido tão displicente ao falar sobre isso. Ela achava que todos tínhamos recebido a mesma coisa. Eu disse a ela para não se preocupar. Não estou preocupada com quem recebeu o que apenas com as agulhas RS. Tivemos uma boa risada sobre isso, porque alguns de vocês estão certos. Coisas como essa destroem famílias, e tudo o que eu queria eram umas benditas agulhas de tricô. Minha prima também disse que não sabia que eu tinha pedido as agulhas de tricô. Ela contou que minha tia disse que ninguém as queria. O que era mentira. Minha prima concordou que eu deveria ficar com as agulhas de tricô. Planejamos almoçar juntas esta semana e conversar mais sobre os dramas da família. Obrigada às pessoas que ofereceram ideias incrivelmente ponderadas sobre isso. Alguns de vocês me abriram os olhos para a possibilidade de haver algo mais profundo sem inventar coisas horríveis sobre minha família. Atualização 2, 17 de dezembro de 2024, 2 dias depois. Na noite passada, meu pai me mandou uma mensagem dizendo que minha mãe e ele conversariam comigo sobre tudo neste fim de semana. Há coisas que eles deliberadamente não me contaram.
Parece que alguns de vocês estavam certos. Minha mãe estava omitindo a verdade ou mentindo sobre algo. Não ia atualizar, mas achei que isso valia a pena. A atualização é um pouco devastadora e pessoal demais para compartilhar. O resumo é: havia de fato um testamento. Minha mãe e meu pai admitiram ter mentido para me proteger da verdade. Minha percepção sobre minha avó mudou, e para pior, meus pais me alertaram, mas eu escolhi a verdade ao invés do conforto. Outra tia, a mais próxima em idade da minha mãe, corroborou o que me foi contado separadamente. Confirmarei com outros com o tempo. Eu disse à minha prima para ficar com as agulhas de tricô. Não as quero mais. Minha avó era um capacho. Ela permitiu que minha mãe sofresse na infância e devido a como minha mãe supostamente complicou a vida dela, minha avó a puniu por vingança através do testamento. Vi tudo detalhado. É horrível, e não quero entrar nos detalhes. A tia mencionada na história original continua sendo um monstro. Então, nada mudou nesse aspecto.